De vez em quando, só queremos ir para casa descansar. Você já ouviu sobre um lugar chamado Sete Além? Se não, não se preocupe. Vou lhe contar sobre este lugar. Existem algumas histórias sobre Sete Além hoje em dia, porém, nem sempre foi assim. Houve uma época em que não existia internet, logo as pessoas não podiam trocar experiências como hoje. E foi no Orkut que acabou aparecendo o primeiro relato do lugar. Um homem chamado Luciano Milici havia passado por uma experiência estranha. Em resumo, foi isso. Em 1994, voltando da faculdade, acabou pegando um ônibus onde os outros passageiros diziam que ele não devia estar ali, porque aquele ônibus ia para Sete Além. Ele não entendeu muito bem, mas acabou descendo do ônibus e depois acabou vendo ele fazer um trajeto estranho. Depois disso, ele ficou encucado. E só apenas 10 anos depois do ocorrido, já no Orkut, ele decidiu criar uma comunidade sobre Sete Além, a fim de saber se existiam outras pessoas que tinham passado por aquilo. E para surpresa dele, sim. Começaram a aparecer relatos e mais relatos sobre Sete Além. Pessoas que, de uma certa forma, foram parar lá sem querer e conseguiram voltar. Um conhecido com quem trabalhei, e que não via há muito tempo, veio até mim outro dia, dizer que tinha saído da empresa em que trabalhamos, pois havia acontecido algo terrível com ele e que depois disso decidiu não ficar viajando por lugares desconhecidos. O que ele me contou, eu vou lhes contar. Para melhor entendimento, vou chamá-lo de João. João já era um senhor de 63 anos quando me contou essa história. Ele não conhecia o termo Sete Além. Só depois dele contar a história eu o expliquei a ele. Ele disse que não sabia explicar bem o ocorrido, mas como só de lembrar da história a pressão dele já caía, pedi calma a ele. Ele era um motorista de uma empresa de seguros. Costumava realizar muitas viagens, e uma em especial foi que fez ele largar a empresa. Ele fazia uma viagem entre Brasília e Rio de Janeiro. Eram 2h45 da manhã, em um determinado lugar, onde só havia estrada e mato. Sentiu a necessidade de parar para ir ao banheiro. Sem ter nada parecido, encostou o carro com cuidado e foi se aliviar. Ligou o pisca-alerta do carro e foi para uma árvore próxima. Não havia luz nenhuma na estrada, apenas a lua e o carro iluminavam o lugar. Deserto e sem carros passando, assim que terminou, voltou para o carro para seguir viagem. Estava à procura de um motel à beira de estrada para descansar e continuar a viagem de manhã. Assim que ele voltou para o carro, percebeu os faróis piscando, como se quisesse falhar. Ligou o carro, estava tudo ok, então seguiu viagem. No decorrer da estrada, começou a perceber que o lugar estava diferente. Ele já havia passado ali na ida e por isso estava estranhando. Mais à frente, começou a ver um clarão amarelo no horizonte. Achou se tratar de alguma cidade próxima. Ele poderia estar chegando em algum lugar. E ele estava certo. Quando se aproximou da cidade, não reconheceu o lugar. Olhou no GPS do telefone, mas o telefone estava apagado e não ligava. Atento, estranhando tudo, continuou. Quando adentrou a cidade, o céu era realmente amarelo. Um amarelo gema, e as lojas estavam todas quebradas. Parecia que tinha ocorrido algum quebra-quebra, mas as ruas estavam desertas. Andando devagar, ele avistou um homem, que ele achou ser um mendigo. Encostou o carro e foi conversar com a pessoa. Ele queria descobrir que cidade era aquela, e se ele estava perto de alguma que ele conhecia. Quando o homem olhou para ele, ele percebeu que os olhos eram negros e com olheiras muito escuras. O homem indagou o que ele estava fazendo ali. João ficou encarando o mendigo, tentando compreender o rosto dele. E o mendigo voltou a perguntar o que ele estava fazendo ali. Ele falou que estava perdido e que não sabia como sair dali. Foi quando o suposto mendigo gritou: "Ele não é daqui!" Quando João olhou em volta, percebeu muitas pessoas saindo dos becos, todas com os olhos iguais aos do mendigo. Eram homens, mulheres e crianças. Pareciam assustados. Ele soltou um palavrão de espanto
Foi quando essas pessoas começaram a olhar para o céu e estender seus braços, como se fosse cair algo para eles. Um som ensurdecedor começou, como se fosse uma trombeta. João disse que tampou os ouvidos, mas isso não era suficiente. Foi quando o mendigo mandou ele ir embora. Ele disse: se você não é daqui e não quer ficar, é hora de ir. Você ainda tem uma chance. João disse que não pensou duas vezes, entrou no carro e deu meia volta para a estrada. Quando olhou pelo retrovisor, viu que aquelas pessoas começaram a correr de algo que ele não conseguia ver. Ele acelerou mais e voltou para a estrada que estava. Mas em vez de seguir em frente, ele pegou um contorno e foi em outra direção. De repente, o carro começou a ratear. Os faróis começaram a piscar novamente. O carro parou. Ele desceu e olhou em direção à cidade. Não havia mais o clarão amarelo, mas sim um clarão. Mas era de cor normal, de quando você está chegando em uma cidade. Então ele seguiu adiante. Tentou ligar o telefone e ele ligou. Colocou um endereço de uma cidade que ele conhecia e finalmente chegou lá. A cidade era normal e não como a outra. Ele achou um motel para descansar, porém disse que não conseguiu pregar os olhos. Assim que amanheceu, seguiu a viagem para casa. Depois que ele contou a história, eu expliquei a ele que o lugar era conhecido por alguns como Sete Além, e que outras pessoas já haviam passado pelo mesmo. Ele ficou mais intrigado ainda, pois tinha absoluta certeza de que não era a imaginação dele. Esse foi o primeiro relato que eu ouvi de alguém, antes apenas só pela internet. Se você já esteve em Sete Além, deixe sua experiência nos comentários. Quando eu descobrir como chegar lá, contarei a vocês aqui no canal. Mundos paralelos, a ciência ainda não pode afirmar com exatidão se existe. Já a religião afirma que sim. De vez em quando, só queremos ir para casa descansar. De vez em quando.